Olá, eu sou a Cristiane, editora da revista Natureza, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui de novo para um bate-papo ao vivo com vocês. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito querida aqui da redação da Natureza, um paisagista muito conceituado, conhecido em todo o Brasil, nosso querido Raul Canovas. Olá, Raul, tudo bom com você? Tudo bom, e você, Cris? Tudo jóia. Um abraço para as pessoas que nos assistem agora, grande. Legal. Bom, deixa eu apresentar o Raul, para quem talvez não conheça ou não tenha ouvido falar dele. O Raul, ele é argentino, mas é o argentino mais brasileiro que eu conheço. Ele é paisagista, ele desenhou o primeiro jardim dele aos 13 anos de idade e já faz 46 anos que ele vive aqui no Brasil. Durante todo esse tempo, ele tem desenhado jardins belíssimos que encantam quem conhece, ou os moradores que contratam ele para fazer esses jardins. E também tem promovido uma infinidade, centenas de palestras, cursos, workshops, tudo para transmitir assim, para a nova geração de paisagistas e também para os jardinistas, para quem gosta de plantas, um pouco do conhecimento que ele acumulou ao longo de todos esses anos. É isso mesmo, Raul? Isso, e aliás, gostei quando você fez minha apresentação, quando você falou vive no Brasil. Tem uma diferença entre morar e viver, né? Eu vivo no Brasil, realmente, não apenas moro. Aliás, Raul, vou começar essa entrevista justamente falando sobre a tua convivência com o Brasil, mas eu queria avisar o pessoal que está nos acompanhando que no início eu vou fazer algumas perguntas que a gente recebeu ao longo da última semana. Os leitores, os seguidores da revista Natureza, eles enviaram algumas perguntas por e-mail, então a gente vai começar com essas perguntas, mas o espaço está aberto para vocês que estão assistindo ao vivo também mandarem suas dúvidas. Eu vou transmitindo aos pouquinhos aqui para o Raul, é só digitar nos comentários desse vídeo que as perguntas vão chegar aqui para mim. Bom, Raul, como eu estava te falando, a primeira pergunta é justamente relacionada à questão das plantas brasileiras. Você é uma pessoa, quer dizer, embora seja argentino, eu te falei que você é o mais brasileiro que eu conheço, você ama as plantas brasileiras, você conhece como poucos as plantas que a gente tem por aqui. E você usa muito no teu jardim espécies que as pessoas não conhecem, que os outros paisagistas não usam, que a gente nem encontra assim, em viveiros para comprar. Vou citar dois exemplos aqui que a gente viu recentemente. A arenga caudata, a Carludovica palmata. Como é que você faz para usar essas espécies, descobrir a melhor forma de colocar elas nos projetos? Então, a primeira coisa que eu preciso esclarecer a vocês é qual é a função do paisagista. Eu acho que nós, antes de mais nada, devemos surpreender com o nosso projeto. Então, evidentemente que há uma série de plantas que são, será um sucesso, como o bambu moçô, tuiacaizuca, azaleia, mas quando nos procuram para criar um espaço diferente, nos procuram para que a gente faça algo também que seja distinto daquilo que trivialmente nós vemos. Então, o meu esforço é, primeiro, tentar usar plantas nativas, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque nós temos uma riqueza florística muito grande, 20% das plantas de todo o mundo são nativas aqui no Brasil. E além dessa planta, muitas outras foram introduzidas com um sucesso tremendo. E quando eu falo de plantas exóticas, eu acho um pouco engraçado, porque eu também sou exótico. Então tem dois tipos de exóticos. Aquele exótico que se aclimatou ao Brasil e vive de uma maneira brasílica, que é o meu caso, e também as plantas que se adaptaram e tem uma comunhão total com a planta nativa. Como o caso da arenga caudata, que é uma planta que eu descobri em uma viagem na Tailândia, uma palmeira de baixíssimo porte, mas extremamente elegante, que tem um espaço no jardim e que pode ser perfeitamente usada e é cultivada hoje. São muitos cultivadores pelo Brasil afora que tem essas aranhas, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, enfim, eu vi na Bahia também. E a outra era a Carludovica. Carludovica. Que na realidade não é uma palmeira, né? A Carludovica é a única planta, o único gênero da família das Carludovicáceas. Até aí você vai falar, nunca ouvi falar disso, mas você deve ter ouvido falar do chapéu de Panamá. Aliás, um chapéu que sempre aparece na fotografia que eu uso. Então, o chapéu de Panamá é feito com as folhas da Carludovica palmata, que na realidade não é só uma planta panamenha, é uma planta equatoriana. Ela se chama chapéu de Panamá por causa de que quando construíram um canal de Panamá, era como usar esse chapéu para se proteger do sol. Então é uma planta bem-vinda, é uma planta que eu tenho no meu jardim, a Carludovica, ela parece uma palmeirinha, só que ela não tem tronco, ela tem vários caules, e ela pode crescer, dependendo do clima. Aqui na floresta amazônica, eu vi em Manaus,
com 4 metros de altura, bem entocerada. Aqui em São Paulo ela chega a uns 3 metros e ela é extremamente bonita. Ela tem uma silhueta, né, muito bacana. Isso da silhueta também me permite fazer um esclarecimento. O que é silhueta? O paisagista, quando usa uma planta, ele tem que tirar aproveitamento de sua forma, usá-la, tentar usá-la na sua forma original, no seu esplendor. E como compor essa planta? Existem plantas que são realmente escultóricas, e a carrudobica é uma planta que pode aparecer até sozinha, até ser cultivada em grandes vasos. Legal. Raul, agora eu vou te passar aqui a pergunta da Margarida Cunha. Ela está dizendo que ela trouxe de Lisboa alguns bulbos de flores que geralmente florescem no inverno, e na época que ela trouxe eles para cá, o inverno estava perto de chegar lá em Lisboa. E quando ela chegou aqui no Brasil, ela viu que esses bulbos estavam começando a emitir folhas, estavam começando a brotar. Então ela plantou eles no solo. Mas aqui era verão, então as plantinhas elas ficaram totalmente encruadas, não estavam indo para frente. Ela disse que desenterrou esses bulbos, cortou as folhinhas, embrulhou no jornal e que agora ela está esperando o inverno chegar para ver se planta de novo. Ela está querendo saber se ela fez certo, porque ela não queria perder esses bulbos de jeito nenhum. Então, ela fez certo. Acontece de que quando as coisas orgânicas, ou seja, as coisas que têm vida, mudam de hemisfério e às vezes até de continente, elas têm um estresse, é normal. Isso acontecia até com os vinhos. Você sabe por que o vinho tem as garrafas mais escuras? Exatamente para não sentir essa passagem na linha do Equador. Então com o bulbo acontece a mesma coisa, ele fica totalmente confuso. Onde que eu estou? Ele tem um calendário íntimo, ele tem um fractal. Então o que você está fazendo com ele, embrulhar o jornal, manter e tal, está correto. Tomara que ele se aclimate, mas o ideal é sempre comprar bulbos certificados de cultivadores brasileiros que já aclimataram essa planta. Isso é muito comum também com as tulipas, né? As tulipas, as pessoas sofrem muito em tentar aclimatá-las. Mas, quem sabe, vale a pena tentar. Sempre a gente consegue o sucesso através de alguns fracassos preliminares. Legal. Agora uma dúvida, Ana Beatriz Correia. Ela disse que ela costuma escutar muito, acho que essa é uma pergunta até um pouco mais técnica, que o solo brasileiro é pobre em magnésio e que por isso é importante no mecanismo de clorofila e que o magnésio é muito importante para o mecanismo de clorofila das plantas. Ela quer saber se, além do NPK, que dosagem de magnésio que você indica para ela ter jardins, hortas e pomares lindos? Você sabe que eu não gosto de falar das coisas que nos faltam aqui no Brasil, das ausências. Então, eu ouço muito falar isso de pobreza de solo. Primeiro, nós temos que entender, antes eu falei da riqueza florística que o Brasil possui. Praticamente 20% de toda a flora mundial está aqui. E isso não se deve exatamente a que nossos solos são pobres. O que nós temos que fazer é tentar usar a nossa flora, e a nossa flora está acostumada com o nosso tipo de solo. O magnésio trabalha diretamente ligado com o cálcio. Então, usar o cálcio junto com o magnésio através do calcário dolomítico vai nivelar. Mas muito cuidado com o tipo de cultivo que você tem. Porque se nós vamos no norte do Brasil, na floresta amazônica, ela é extremamente carente de magnésio e de cálcio. E não por isso essa floresta é pobre, essa floresta é riquíssima. Então, cada solo, cada bioma tem suas características. O que nós devemos fazer é não mudar as regras do jogo desse bioma e tentar nos ajustar com as plantas nativas do lugar. Aí não vamos brigar com nada, as plantas vão crescer felizes e nós também, aceitando o nosso contorno. Raul, agora a dúvida da Jaciara de Góis. Ela diz que mora em Poços de Caldas e que no ano passado a cerca viva dela, que era de maracujá, morreu depois de passar por 3 geadas. Ela está querendo saber que frutíferas e que floríferas você sugere para ela formar uma cerca viva nessa região. Ela ressalta que ela quer uma planta de crescimento rápido, que suporte bem os ventos e que se adapte ao solo da região, que é de bauxita. Uhum. Saudades de Poços de Caldas, há muito tempo que não vou para lá, é um lindo lugar. E Poços de Caldas tem uma característica, é uma região montanhosa, onde há também fundos de vale e lugares de montanha. Então depende muito a região de Poços de Caldas, porque tem lugares onde as geadas são muito fortes e a incidência dos ventos que vem do sul também. Então é muito mais do que falar assim, Poços de Caldas, saber exatamente onde está esse jardim. Trepadeiras, frutíferas, nós temos aquelas europeias, as moráceas, que se dá muito bem, os berries, né? E floríferas, de crescimento rápido é difícil falar, porque no lugar é frio, com incidência de ventos, o crescimento sempre é um pouco mais lento.
Mas a planta de crescimento mais lento também tem uma vida um pouco mais longa. Se você plantar uma madresselva, por exemplo, vai ter flores encantadoras e com muito perfume. Usar plantas de clima temperado, não sei se seria a melhor solução, mas plantas que se adaptem à sua região. E a madresselva é uma planta interessantíssima para isso. Agora a dúvida, na verdade, a Cleci Desordi, ela tem duas perguntas. A primeira é a seguinte: ela quer sugestões de plantas para cultivar em vasos em ambientes internos. Ela diz que já está cansada da mesmice das rafes, camedórias, ficus. Ela quer saber o que ela pode fazer para sair desse lugar comum. Eu também estou cansado. Aliás, isso que eu falava no início de surpreender os nossos clientes, surpreender as pessoas com coisas inéditas. A história da planta interior é assim: se nós vamos a pensar, inicialmente a planta interior não existia, não existe planta de interior. As plantas todas nascem do lado de fora. O que acontece são os cultivares, né? Nas últimas décadas, cada vez mais aparecem plantas que têm melhorias genéticas que fazem com que elas se adaptem bem a ambientes internos. Isto é, ambientes internos, o complicado é, depende, quando são ambientes corporativos, eu sinto assim, durante o dia tem uma temperatura forçada e artificial através do ar-condicionado. Às 6 horas da tarde esse ar-condicionado se desliga e passa toda uma noite com um clima extremamente abafado e uma temperatura alta. E é aí que a planta sente, a planta sofre. Por isso que tem algumas plantas que têm, digamos, uma resistência um pouco maior, como rafes, as aspiristas. A aspirista, por exemplo, é uma planta pouco utilizada, se chama Aspiristra elatior. É uma planta de folhas, tanto tem Aspiristra elatior variegata, que é verde com as listras amarelas, tem a maculata, que tem umas pintinhas brancas, e tem a totalmente verde. Essas são plantas extremamente resistentes, inclusive à poluição, a lugares com muita fumaça de cigarro, lugares quentes, enfim. Mas estão as aglaunemas também, que é o café de salão, que se dá muito bem. Algumas samambaias rústicas também, como a renda portuguesa. O importante é tentar que essa planta, pelo menos uma vez por dia, tenha uma orvalhada feita com um pulverizador, pode ser aquele pulverizador que a gente usa para passar roupa. E se isso se faz com água mineral, e às vezes uma gotinha de um adubo, um sempre verde, por exemplo, que tem um pouco mais de nitrogênio, a planta se vai sentir um pouco recompensada, como se tivesse uma floresta. Esse é um truque. Não colocar apenas água no vaso. Eu vejo muitas vezes essas plantas apodrecerem, mesmo com sua parte aérea comprometida, porque o sistema radicular não consegue absorver com rapidez água para mandar nas pontas das folhas. Isso se deve exatamente ao clima seco que nós temos no ambiente interno e ao ar-condicionado. Então, umedecer essa folha uma vez por dia é muito importante. E se fazemos isso com uma água que não seja água de torneira, bem melhor. E ainda com uma gotinha de adubo foliar. Aí você vai ter uma planta muito bonita. Raul, a próxima dúvida é sobre jardins funcionais em condomínios residenciais. A Cleice está perguntando se você tem algum exemplo de aplicações já funcionando. Você possa dar para ela? Não, sim, claro, há uma diferença muito grande entre o jardim residencial e o jardim de condomínio. Quando não fazemos um jardim de uma residência unifamiliar, primeiro diferenciamos o jardim da entrada, que é um jardim que é público, que vai ser visto, e que ele se compõe com a fachada, ao que chamamos do quintal dos fundos, que o jardim é autêntico, o jardim onde nós vamos a conviver, o jardim onde nós saímos de manhã, de repente de pijama, com suco de laranja. Isso não vai acontecer no jardim de um prédio. O jardim do prédio tem que ser essencialmente muito mais contemplativo. Não é um jardim para ser vivenciado, é um jardim para ser visto, especialmente o jardim de entrada. Ele tem alguns itens, como por exemplo, como marcamos os pontos de atração, a guarita, o lugar onde a pessoa vai se dirigir, tem que ser um lugar mais colorido, um lugar com perfume, mas nada que seja um jardim para sentar a observar. O jardim do condomínio, o jardim do térreo do condomínio, tem que ser um jardim agradável, apenas isso. E um jardim com baixa manutenção. Quando eu digo baixa manutenção, isso é muito importante, porque ultimamente se discute muito isso de manejo de jardim. E nós estamos vivendo um momento econômico no Brasil bastante difícil. Então, o ideal seria nós chegarmos a uma manutenção praticamente zero, com pouca área gramada, muita forração, porque a forração, além de ter um manejo menor,
ela vai conservar melhor umidade ambiente e vai precisar de menos irrigação. A irrigação é outra coisa muito importante que o projetista deve observar no momento do projeto. Fazer um projeto de irrigação que seja inteligente, para que o uso desta água seja mínimo. Observe, por exemplo, de que um gramado, aqui em São Paulo, nas épocas de mais estiagem, agora que estamos entrando no outono e inverno, a água pode chegar a consumir, a grama pode chegar a consumir entre 6 e 10 litros de água por metro quadrado. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa, mesmo que seja água de reuso. Então, se nós podemos plantar forrações que conservem essa umidade ambiente, muito melhor. Inclusive, não plantas apenas decorativas, mas plantas arbustivas e até arboretas que alcancem 4 ou 5 metros de altura, de baixa manutenção. Caliandras, existem famílias, inclusive, como as apocináceas, que são plantas de pouca rega. Jasmim-manga, por exemplo. As salamandras são plantas de pouca irrigação. E são plantas extremamente vistosas, que compõem muito bem. Então, me parece que é muito inteligente, muito prudente hoje, usar plantas com baixo manejo. Não apenas em termos de custo de água, mas também em termos de nutrição. Você não vai ter um engenheiro agrônomo visitando o jardim do prédio cada 15 dias para ver se a planta precisa de mais ferro ou de mais magnésio. Isso não existe, tem que ser um jardim extremamente funcional. Então, até nisso, nós devemos contemplar e usar, insisto, eu vou repetir isso, a flora local é muito importante. Se você está em Pernambuco agora, use a flora de lá. Se você está na região do litoral de Pernambuco, use uma vegetação litorânea. Se você está no Cerradão, que seja uma vegetação de Cerradão. Você pode, inclusive, compactar mais, adensar mais essa vegetação, mas respeitando o bioma local. Mesmo porque, aí é uma coisa que, fugindo um pouco da botânica e pegando mais os aspectos sociológicos, se nós convivimos com a paisagem original, com o lado autêntico do lugar onde nós moramos, estamos mantendo uma história, construindo, inclusive, um futuro para nossos filhos. Então, quanto menos adicionemos de vegetação de fora, menos manejo iremos ter e muito melhor será para nós historicamente. Raul, que a Denise mandou para a gente agora uma pergunta aqui ao vivo. Ela está dizendo que adora o seu trabalho e ela quer saber o que ela pode usar no jardim dela para atrair borboletas. As borboletas são atraídas principalmente por uma família que são as asteráceas. Já todas aquelas margaridinhas, desde as pequenininhas, as camomilas, até aqueles margaridões enormes, o próprio girassol. Todas elas atraem as borboletas porque a borboleta, dessa maneira, posa, diferentemente do beija-flor, que ele tem o biquinho e tem que introduzir isso na flor para extrair o néctar, a borboleta pesa. Então, essas plantas são típicas. Algumas são, como por exemplo, o pingo de ouro, que é chamado a verde, que é chamada inclusive de borboleteira, ela atrai muita borboleta. Tem outra trepadeira de flores vermelhas, o nome comum é Jalisco, ela fica lotada de borboletas. E outra coisa da borboleta muito importante é que, se gostamos de borboletas, temos que aceitar as lagartas, né? Essas lagartinhas serão borboletas depois. Sim. Olha, agora a dúvida da Gabriela. Ela está dizendo que você é ótimo e ela quer saber qual a melhor face da terra para ela montar um jardim vertical. A melhor face do terreno, desculpa. A melhor face da casa. Não tem face, Gabriela. Eu acho que é assim. Se você tem um jardim orientado para o norte, obviamente você vai ter muito mais sol. Isso é bom se a planta gostar de sol, sim, mas evidentemente que vai ser um lugar que, por essa incidência de sol, ele vai precisar mais de água. Se, pelo contrário, ele está orientado para o sul, ele vai ter menos horas de sol, mas vai ser mais úmido. Então, depende do que você quer usar. Se você usa suculenta, por exemplo, e você tem essa parede com muito sol de tarde, a suculenta vai ficar muito bem. Se você tem orientado para o sul, você vai usar plantas que suportem melhor esses ventos frios. Na realidade, eu sempre digo assim, a não ser que você me peça para fazer um jardim vertical no polo norte ou no polo sul, ou em cima, no cume de alguma montanha nevada, o resto sempre você vai encontrar na nossa riquíssima flora alguma planta que se adapte. Se você tem, inclusive, alguma pergunta mais pontual, você tem uma situação e quiser me mandar depois deste programa para o www.jardincor.com, tem uma seção que é Pergunte ao Raul.
Aí eu posso te mandar uma lista, você me diz, olha, minha orientação é exatamente essa, o jardim vertical vai ser em tal cidade, a altura mais ou menos essa, eu te dou pontualmente uma meia dúzia de plantas que vão funcionar muito bem. Bom, queria agradecer muito o pessoal que está participando aqui com a gente da conversa. A gente está recebendo muita pergunta pelo Facebook, pelo Instagram também. E a próxima dúvida aqui agora é da Elva Pineda. Ela diz que ela mora em Brasília e sofre muito com pragas no pomar, especialmente as cochonilhas. Ela diz que usa defensivos biodegradáveis, mas que gostaria de saber se não é falta de algum nutriente, adubo, o que pode estar gerando esse excesso de cochonilhas. Normalmente as pragas atacam quando há uma deficiência ou quando há uma alteração. A cochonilha também pode ser atraída por uma adubação equivocada. O excesso de nitrogênio, ele faz com que a seiva fique mais adocicada e a brotação é tomada muitas vezes por pulgões e cochonilhas. Não acho que você faça nada errado. A cochonilha também é atraída por algumas plantas, não por todas as plantas. A cochonilha sempre vai atacar uma planta que está mais indefensa. Se ela está bem nutrida não quer dizer nutrida em exagero, por isso que eu falo assim, do exagero do nitrogênio, que é um dos fatores que atraem pragas. Então, se ela está bem equilibrada em termos nutricionais, ela vai se defender muito melhor das pragas. Raul, próxima dúvida da Tamar. Ela está dizendo que adora o seu trabalho, com bastante os. Obrigado. Ela diz que gosta de flores, mas que ela não tem muita paciência para ficar renovando os canteiros dela toda hora. Aí ela queria saber o que você sugere para ela cultivar, que não dê muito trabalho. Que cidade? Ter flor. Ela falou cidade? Ela não disse a cidade aqui. Bom, a renovação de flores é assim, eu vejo da seguinte maneira, se você tem um canteiro pequeno, digamos, sei lá, 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, com 3 ou 4 caixinhas de flores, 2 vezes por ano, você vai ter isso profundamente florido. Se você quer ter plantas perenes, elas sempre vão florescer menos. Isso é óbvio. Exatamente por essa perenitude que elas têm. A planta de estação ela é forçada a dar muita flor e aí acaba morrendo, acaba acabando o seu ciclo é curto. Às vezes não chega a um ano, às vezes é bianual. Mas existem plantas como o camarão amarelo, que é perene, a farroupilha, que são uma florzinha vermelha, que são perenes e que florescem bastante. O próprio gerânio, eu não sei exatamente qual é a sua cidade, mas isso depende muito também, e estávamos discutindo isso outro dia com um botânico amigo meu, de que a região sul é muito mais florífera em termos, inclusive, de plantas sazonais, exatamente por causa do frio. De São Paulo para cima, são mais as plantas perenes. Olha, Raul, tem muita gente aqui te parabenizando, dizendo que está gostando muito da entrevista. E tem uma só, olha. Eu também. Tem o Pablo aqui, ele está dizendo que é paisagista argentino e que está muito orgulhoso de ter um compatriota aqui como você. Ai, que bom, Paulo. Um abraço para ti. Olha, essa você vai gostar. Sucesso aqui. Espero que você seja tão bem recebido nesse país como fui recebido em 1970, quando cheguei aqui. Olha, a gente tem também nossos amigos da Gerberger, Plantas Tropicais. Claro, um abraço para a Ingrid, para o Christian, para o Luiz Bacher. Então, eles estão pedindo para você falar um pouquinho sobre as helicônias, as flores tropicais. Eu vou falar sobre helicônia? Christian, isso é uma roubada. O que tem que falar de helicônia é você que é o gênio das helicônias. O que podemos falar? Não para você, né, Christian? Eu falaria das helicônias, me perdoe se eu cometer um monte de erros. A helicônia é muito especial e você sabe, Christian, de que antes pertencia à família das musáceas, ou seja, a família que pertence às bananeiras, às ravenalas, às estrelícias, enfim, elas têm uma particularidade. Hoje as helicônias formam uma própria família que são as heliconiáceas. É uma família constituída por mais ou menos 200 gêneros. Dizem por aí que a grande maioria dessas helicônias crescem entre o norte da América do Sul, Venezuela mais ou menos, até o sul do Brasil. E há helicônias para todo tipo. Na realidade, nós dividimos as helicônias pelo porte, pelo formato da flor, porque estão as helicônias que são erectas e as helicônias que são pendentes. Das pendentes, a mais famosa é a rostrata, que era inclusive o logotipo do Roberto Burle Marx. Depois tem as helicônias que são planas e as que são trabalhadas. E muito coloridas, né? Não são apenas vermelhas ou douradas, tem algumas que são inclusive azuladas. Elas florescem muito bem, tanto na sombra como no sol. Há um equívoco, e não sei se eu estou errado, Cristiano, acho que não,
Existem algumas helicônias que se dão muito bem no sol pleno, né? A helicônia latispata, por exemplo, é uma planta de sol pleno e cresce muito bonito e dá grandes maciços. Eu acho que é uma planta que se deveria usar mais, inclusive porque a flor é uma excelente flor de corte, de muita duração para ter dentro de casa. Eu uso muito helicônia na minha casa. Legal. Raul. O importante da helicônia é algumas coisas de manejo, né? A helicônia não é uma planta para plantar e deixar abandonada, porque ela fica feia, ela tem um ciclo muito rápido, então a folha às vezes queima. Então o ideal é sempre dar uma passadinha, cortar aquela folha seca, colocar um adubinho, exatamente porque ela cresce a muita velocidade, ela precisa de adubação constante, uma adubação orgânica boa e especialmente rica em potássio. Próxima dúvida aqui, da Mônica Fischer. Ela diz que adora filodendros e quer saber quais são as espécies ideais para se cultivar em vasos dentro de apartamentos. Está te mandando um grande abraço também. Outro grande para você, Mônica. Então, dentro do apartamento, desde que você tenha uma umidade controlada no ambiente, as mais usuais é o pacobá, esse filodendron longilaminato, longifolia. O gênero filodendros é amplíssimo, é muito, muito amplo. Isso depende muito, muito da temperatura. A Mônica é do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro já se encontra em uma área onde o inverno é bastante mais tolerante. Muitos pensam que no Rio de Janeiro o inverno faz calor. Dependendo das regiões do Rio, você também tem um friozinho. Calor começa já realmente no Nordeste. Então, quando você vai para a região do Nordeste, e sobretudo na região amazônica, não tem limite. Existem alguns filodendros lá que ficam lindíssimos o ano inteiro e eles crescem o ano inteiro. No Rio de Janeiro dá uma paradinha ainda, mas o filodendro, desde aqueles filodendros trepadores e alguns assim de folhas bem coloridas, todos podem ser usados desde que a gente consiga suprir essa umidade ambiente que é fundamental para o filodendro. Aliás, é uma característica de todas as aráceas. Elas habitam em lugares muito úmidos. Então você vê em mata fechada que eles inclusive crescem e muitos deles se independizam inclusive do solo. Elas acabam crescendo como epífitas nos troncos das árvores. Então eles vivem muito mais da umidade ambiente. Umidade é fundamental e nutrição. Aí entram os adubos foliares. Bom, eu estou recebendo aqui o aviso de que nosso tempo já está quase acabando. Ah, não! Não, mas ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, olha. Só uma? Vamos tentando aqui, ó. Tem pergunta da Elisângela aqui. Ela está dizendo que te adora, quer te ver no lançamento do livro, o livro ao qual ela se refere. É verdade, depois da manhã, né? Depois de amanhã. Depois da manhã, eu estaria lá. Ó, Os Grandes Paisagistas da Natureza, livro que a Editora Europa está lançando para celebrar os 30 anos da revista Natureza. O lançamento vai ser na próxima quarta-feira, dia 29 de março, às 19 horas, na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi. O Raul vai estar lá, eu vou estar lá, toda a equipe da Natureza. Nossa, muita gente. Boa parte dos paisagistas que participaram espero também. Que sim, espero que todos, né? Sim, vão estar lá. O Raul vai estar autografando o livro. Quem quiser pegar o autógrafo dele, é só comparecer. Com muito prazer tirar foto. Bom, mas ainda na pergunta da Elisângela, ela quer saber se ela pode plantar bambu moçô na sombra. Não faça isso. A gente vê muito isso, inclusive em shopping. E eu, Elisângela, há uns anos atrás, eu rodei pelo Brasil dando uma palestra, o título da palestra era Ética da Estética. Quando nós trabalhamos com plantas, é fundamental, além de perguntar essa planta vai se adaptar, se a planta vai gostar do lugar. Você está com uma planta dentro de casa, você vai conviver com algo que está vivendo, com algo que tem sentimentos. Talvez não emoções como você, mas sim sentimentos. Você vai sentir frio, vai sentir calor. E o bambu é uma gramínea. É uma gramínea. Não uma gramínea que você corta com a máquina de cortar grama, mas pertence à família da gramínea, da poácea. E todas essas plantas requerem sol pleno. E não apenas sol, eles precisam de intempérie. Não é aquele sol com vidro por cima. Eles precisam de orvalho, eles precisam de vento. Então, quando nós levamos um bambu, não importa que bambu, mas qualquer bambu, mesmo moço para dentro de casa, ele vai aguentar. A palavra aguentar para mim é terrível, a gente aguenta a sogra. Mas a planta não sabe isso de aguentar situações calamitosas. O bambu moçô é uma planta que pode inclusive ser cultivada em lugares sombreados.
desde que seja na intempérie. Parte para outra coisa, para dentro de casa. Tem tantas plantas bacanas que vão viver bem, vão gostar de conviver com você e com tua família dentro de uma sala, mas não o bambu moção. Acho que dá tempo de Não mais... tem mais uma perguntinha? Dá tempo de mais uma aqui. Antes vou dizer, ó, o Douglas Abreu tá dizendo que tá com muita saudade de você, tá te mandando Oi, um Douglas. abraço. Abraço para você e para Minas. E tem uma pergunta aqui do Roberto, ele tá perguntando se você fala com as plantas. Eu falo, eu não sei se elas me ouvem, né? Mas eu falo, desde que era criança, falo. O problema é quando elas me ouvem, né? Inclusive aqui, na revista, nós tínhamos uma coluna onde eu conversava com as plantas. Você sabe que sim, aí tem uma historinha que eu já contei muitas vezes, quando eu ficava muito inseguro, quando eu projetava um jardim, isso na minha pré-adolescência ainda com meu pai, eu não sabia o que era uma planta de sol, uma planta de sombra. Meu pai olhava para mim e falava, mas fala com a planta, ela está te falando o que ela quer. Eu falava, pai, como é que ela está me falando? Ela está falando pelo tamanho da folha, pelo formato que ela tem, ela te diz o que ela está precisando. E é verdade, ou seja, falar com a planta é tentar compreendê-la. De alguma maneira, nós, seres humanos, às vezes somos um pouco prepotentes e achamos que a sabedoria toda está centrada em homens e mulheres. As plantas têm muito a falar, inclusive, neste sábado, agora, no auditório da Rádio Mundial, na Avenida Paulista, com Augusta, quase com Augusta, eu vou fazer uma vivência, uma espécie de terapia do jardim, que se chama Ecologia da Alma. E vou falar exatamente disso, de como o reino vegetal nos passa algumas dicas para conviver melhor com nós mesmos. Não apenas com os outros, mas com nossos próprios sentimentos. Então, cada planta tem uma maneira de ser. Cada planta, às vezes, está milhões de anos aqui no planeta, se adequando às circunstâncias. Então, ela tem uma vivência incrível e disso vou falar neste sábado. Qualquer coisa, vocês entrarão em contato com o meu pessoal através do blog da gente, do www.jardincor.com. Raul, vou fazer mais uma pergunta do Marcos William, Oba. que ele falou que só conseguiu entrar agora. Então ele está pedindo para te perguntar dicas para os novos paisagistas. Como eles fazem para encontrar novos clientes? Acredito que ele esteja começando na carreira, tá querendo uma dica de uma pessoa experiente. É uma grande pergunta. Você sabe, Marcos, que agora, hoje almocei com uma colega nossa que também me perguntava exatamente a mesma coisa. E eu acho que, antes de mais nada, você tem que ter consciência de tua felicidade. Se você realmente é feliz com o teu trabalho como paisagista, se você realmente é feliz e o que te falta realmente é penetrar no mundo e se fazer conhecer, você tem dado o primeiro passo. É ter consciência de que você encontrou aquilo que você gosta de fazer daqui para frente, ser paisagista. Conseguir clientes, hoje nós temos as redes sociais que te dá um grande suporte, mas antes de mais nada, ser autêntico. É o que você tem para oferecer para esse cliente. Já conquistaram-se uma coisa, uma vez que você fisgou esse cliente, de que maneira você vai retribuir a confiança dele? Então, primeiro, se especialize. Veja qual é o campo que você quer atuar. Veja se você quer fazer jardins de residências, jardins corporativos, trabalhar para clubes, para escolas, para hospitais, para restaurantes, para shopping. Já hoje está muito diversificado. O que você tem de bom que você sente que você pode oferecer para o teu cliente? Você tendo essa convicção, você tem dado o primeiro grande passo para conquistar não um cliente, senão muitos. Raul, tempo esgotado, está na hora de terminar. Queria agradecer muito a tua presença, foi muito bom. Acredito que nossos leitores, nossos seguidores também gostaram bastante desse bate-papo. E eu queria aproveitar, assim, pedir para você divulgar mais uma vez para o pessoal o teu curso do próximo sábado, para quem tiver interesse aqui em São Paulo. Você pode passar para eles os detalhes? Sim, você tem que entrar no meu blog, que é o www.jardincor.com. Na parte de cursos e eventos, você vai encontrar a Ecologia da Alma. Isso vai ser este sábado, o dia inteiro, das 8 horas da manhã, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E vai ser dado junto com Alan Lopes, que vai ser meu grande parceiro nesse evento. Ele é geobiologista. E vamos falar de jardim em cima, vamos falar sobretudo de como esse jardim, como esse contorno verde que nós convivemos, pode trazer um efeito positivo nas nossas vidas. Acho que vai ser uma coisa muito interessante, uma maneira de ver
isso que chamamos de terapia do jardim, e que nestes momentos difíceis que nós estamos passando, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, é muito importante parar para refletirmos um pouco e ver de que maneira nós podemos construir a nossa própria felicidade antes de vender felicidade para nossos clientes. Obrigada, Raul. Da minha parte, queria convidar vocês, reforçar o convite aqui para a próxima quarta-feira, lançamento do livro Os Grandes Paisagistas da Natureza. O Raul é um desses 30 grandes paisagistas, vai estar lá com a gente, distribuindo autógrafo para quem comprar o livro, para quem quiser conhecer, bater um papo. Eu vou estar lá, a equipe da Natureza toda também, quem tem vontade de conhecer, o Valério, a Aida, o Roberto, todo mundo que faz a revista, estaremos todos lá também recebendo vocês, vai ser uma alegria muito grande. Vai ser uma linda festa. Exatamente. Bom, gente, é isso. Obrigada por todo mundo que nos acompanhou em mais esse bate-papo e até a próxima. Tchau! Abraços e beijos para todos.